Bom dia, estamos começando mais um Despertar com Deus nessa manhã de terça-feira. Que coisa boa estar com você, receber a sua audiência, muito obrigado. Deus tem feito grandes coisas através do nosso programa, do nosso Despertar com Deus. Hoje é dia da nossa entrevista, nós estamos aqui com um convidado muito especial, o pastor Silaí de Almeida dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo e eu tenho certeza que este programa vai abençoar muito a sua vida. Bom dia, pastor João Emílio. Bom dia, pastor Wander, bom dia aos nossos telespectadores. Como o pastor Wander acabou de dizer, de fato nós estamos muito felizes também porque nós temos um convidado especial e estamos podendo nos unir a você nessa manhã que Deus criou para abençoar sua vida. Fique com a gente, eu tenho certeza que você terá muito que aprender e crescer, e motivos também de oração que nós vamos externar daqui a pouco, para que você ore por nós, por todos os brasileiros que estão fora do Brasil, ao redor do mundo. O nosso convidado, como já disse o pastor Silaí de Almeida, é um homem de Deus, pastor da maior igreja de brasileiros nos Estados Unidos, no sul da Flórida. Está aqui com a gente, ele tem ocupado algumas áreas importantes lá na ONU, no governo, e ele vai poder trazer para a gente muita experiência do que Deus está fazendo ali nos Estados Unidos. Pastor Silaí, bom dia, que privilégio ter o senhor aqui no nosso Despertar com Deus. Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor João Emílio. Que privilégio é meu estar aqui no programa que tem alcançado a comunidade de um modo extraordinário, Despertar com Deus. Temos escutado notícias maravilhosas de como Deus tem alcançado tantas pessoas através deste programa. Você que está aí sentado na sua casa ou no seu trabalho, aonde você estiver nesta manhã, temos muito para falar com você, tem muito que Deus quer compartilhar ao seu coração. Muito obrigado, pastor Wander, obrigado, pastor João Emílio, por esse privilégio. Estar aqui com vocês, estar ao lado de dois grandes amigos, para mim é uma honra. E recebo com carinho, e eu tenho aquilo que Deus deseja compartilhar com cada pessoa. Estou à disposição de vocês. Então vamos começar a nossa entrevista. Eu queria fazer a primeira pergunta a você, pastor Silaí, porque os Estados Unidos foi um país colonizado a partir ou com fundamentação na Bíblia. Os Estados Unidos teve uma experiência bíblica extraordinária, temos inclusive o grande cinturão da Bíblia. Muitas igrejas evangélicas, especialmente os batistas, dominam muitas partes do país, e a gente tem ouvido algumas informações que ao longo dos anos essa influência da palavra de Deus e do evangelho tem diminuído nos Estados Unidos, ocasionando muito sofrimento e muitas coisas difíceis pelas quais o país tem passado. Isso é verdade, pastor Silaí? Isso é verdade, muito forte. Pastor Wander e pastor João Emílio, o que tem acontecido é o seguinte, em nome de uma liberdade para tolerar todas as religiões, que eu sou a favor da tolerância, eu sou a favor de cada pessoa se manifeste do jeito que ela quer, temos que ter essa liberdade, mas os Estados Unidos, eles têm uma características completamente diferentes, livros que foram construídos e edificados em cima da Bíblia, eles vieram da Europa para poder desenvolver a fé cristã livremente, sem empecilho. Por isso que, no início, pautado na fé cristã, o primeiro prédio construído nos Estados Unidos foi uma igreja, nem uma casa pessoal. Enquanto estavam em barracas, enquanto estavam em lugares bastante difíceis, eles decidiram construir o primeiro prédio realmente de tijolo, foi um templo a Deus. Então, a base americana é uma base cristã, a fé americana é uma fé cristã. Mas em nome da liberdade religiosa, liberdade de expressão, eles tomaram algumas atitudes que têm permitido com que os Estados Unidos se afastem do cristianismo. Primeira delas, tirar a Bíblia dentro das escolas. A criança hoje não pode levar uma Bíblia para a escola. Se uma criança estiver lendo a Bíblia na escola, o professor vai mandar fechar na mesma hora. Inclusive, a Bíblia fazia parte do ensino, Fazia parte do ensino religioso. Observe que todos os edifícios públicos, como os fóruns de julgamento, tinham na porta os 10 mandamentos. Né? O presidente dos Estados Unidos, quando vai tomar posse, faz um juramento com a mão na Bíblia. Ainda hoje, embora existem movimentos tentando tirar isto, tentando tirar em Deus nós confiamos, da moeda americana, porque foi criado, foi pautado em cima da fé cristã.
Então, eu entendo assim, quem se junta aos Estados Unidos, outros povos, somente em Manhattan foi descoberto agora 801 idiomas diferentes. Na minha região, 187 nações vivem na Flórida. Se você quiser assistir culto hoje em 28 idiomas diferentes, só na nossa denominação batista, no domingo pela manhã, você vai participar dos cultos em 28 idiomas. Eu entendo, os Estados Unidos abriu para todo mundo chegar, mas a fé que deveria prevalecer é a fé cristã. E em nome dessa liberdade foi tirando todos os vínculos com o cristianismo, e aí as crianças não estão mais aprendendo Bíblia na escola, as crianças não podem mais levar a Bíblia para a escola, tem que se tolerar tudo. Em contrapartida a isso, o liberalismo entrou em toda a sociedade e nós precisamos tolerar certas coisas, e até é proibido se mencionar algumas coisas, gerando nisso um grande enfraquecimento da fé cristã hoje nos Estados Unidos. Somente 7% dos jovens americanos hoje estão dentro de uma igreja, ou católica ou cristã. 7%. Somente 7%, 93% não estão mais. E eu não sei o que será o futuro americano, porque essa juventude é uma juventude que está sem rumo, sem valores, sem base, sem família, sem uma fé cristã. Inclusive, pastor, no 11 de setembro, quando caíram as Torres Gêmeas em Nova York, a filha de Billy Graham, Anne Graham, fez uma declaração, um depoimento à imprensa americana muito forte, apontando esse declínio espiritual da nação. Sem dúvida alguma. Hoje, por exemplo, a abertura do liberalismo é tão intensa que eu respeito seriamente o direito da pessoa de fazer o que ela quer com o corpo dela, a atitude que ela quer tomar, respeito, mas nós cristãos temos que levantar os nossos valores e ensinar os nossos filhos, passar às próximas gerações, para que nós possamos preservar as crianças e os adolescentes. Então, é muito comum, por exemplo, uma criança destruir tudo numa escola, assassinar outras crianças, como nós temos visto, e hoje um dos grandes problemas dos Estados Unidos, uma criança que é criada sem valores, sem princípios, sem carinho, que esse gelo americano também tem afastado de abraçar as pessoas, de demonstrar afeição, e aí tem gerado pessoas sem esperança, sem fé, sem Deus, sem Cristo, sem Jesus, sem salvação e sem motivo para viver. Por isso, esse problema é sério. Os Estados Unidos se afastaram de Deus seriamente e estão pagando um preço muito alto na economia. A maior venda de drogas no mundo é dos Estados Unidos. Estão pagando preço com as drogas, com a prostituição, com crianças infelizes, adolescentes suicidas. Nosso condado de Broward, a principal causa da morte hoje não é coração, mas é suicídio. Né? Minha filha está fazendo enfermagem e ajudando a fazer autópsia, e ela fica espantada todos os dias com o número de pessoas que chegam fruto de um suicídio, jovens, crianças. Outro dia um menino de 12 anos que se matou. Por quê? Porque os Estados Unidos, que nasceram baseado na fé cristã, crendo num Deus, plantando o cristianismo, se afastaram de Deus e estão pagando um preço muito caro por isso. Pastor Silaí, e é impressionante o seguinte, porque a Bíblia, alguém pode dizer, será que o fato de se afastar de Deus, isso pode afetar a vida econômica das famílias? Nós sabemos que sim, por algumas razões, dentre elas, porque os princípios cristãos são princípios de trabalho, de volta, a família sendo bem cuidada, a família sendo cuidada dentro de um certo regramento. E quando se tira o ensino cristão das famílias, ela se torna uma família mais desregrada em todas as áreas, inclusive na área econômica, não é verdade? Sem dúvida. Eu creio muito, pastor João Emílio, no texto da palavra de Deus, que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é Senhor dos nossos valores, é Senhor da família, é Senhor dos nossos filhos, observe, as crianças, os pais americanos estão hoje desesperados, mas é uma questão quase crônica, estão desesperados porque os seus filhos partiram para as drogas. Resgatar um filho das drogas é muito difícil. Muito difícil. Eles enchem os carros, 4, 5 adolescentes, e começam a beber desesperadamente e provocam acidentes, mortes, traumas. Então, em todos os aspectos financeiros,
há um sofrimento. Claro. Hoje, quantos Estados Unidos gastam bilhões e bilhões de dólares para tentar tirar os jovens das drogas? Olha, as prisões americanas estão superlotadas. Adolescentes, jovens, adultos presos por drogas, por assassinatos. Então, naturalmente, mexe em toda a estrutura econômica. Quem tem uma família pautada em valores e princípios da palavra de Deus, e quem vive para Deus, nós ganhamos muito mais. Estar estabilizado economicamente não é só ter dinheiro, mas é ter toda uma harmonia familiar que é preservada pelos princípios da palavra de Deus. Nós vamos agora para um intervalo e dentro de aqui a alguns instantes nós voltamos com a entrevista com o pastor Silaí. Sabia que o câncer de boca é uma doença que preocupa muito o cirurgião dentista? Ele é um dos tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Afeta mais homens acima de 40 anos, mas também afeta as mulheres. O fumo, o álcool, a deficiência na higiene oral e o uso de próteses mal adaptadas são fatores de risco. Pessoas nessas condições devem consultar o dentista uma vez ao ano. Nesse caso, prevenir é melhor do que remediar. Na primeira Igreja Batista do Recreio, entre 21 e 24 de março, acontecerá o Congresso da Bíblia, o Espírito Santo e a Missão da Igreja, com os pastores Russell Shedd e Luiz Saião. Maiores informações pelo número 2437-3015. Esperamos por você. Estamos começando o nosso segundo bloco, nosso Despertar com Deus, nossa entrevista hoje com o pastor Silaí de Almeida, pastor da maior igreja de brasileiros no sul da Flórida. Estamos falando da situação americana, mas pastor, eu queria voltar a um assunto sobre a questão dos brasileiros nos Estados Unidos. Há uma grande população, inclusive de evangélicos lá. Como é que está isso hoje na realidade dos Estados Unidos? Então, enquanto você estava falando, eu estava pensando no valor desse programa, né? Despertar com Deus. Às vezes desperta com grito, desperta com angústia, desperta com jornais dizendo de assassinatos da noite, do estresse do dia a dia, da angústia. E não existe coisa melhor nessa vida do que despertar com Deus. Despertar ouvindo a palavra de Deus, despertar tranquilamente, sem ansiedade, sem desespero. Que você continue conectado com o nosso programa, porque Deus tem muito e muitos dias para falar com você. Então, os brasileiros começaram a migrar para o mundo. Nós somos hoje, pastor João Emílio, pastor Wander, 3 milhões de brasileiros no mundo. Por incrível que pareça, 3 milhões, maior do que alguns estados brasileiros. Espalhados em vários países. Maioria absoluta nos Estados Unidos, 1.560.000 brasileiros, segundo dados do Itamaraty, lá nos Estados Unidos. 400 mil na Europa, e aí Japão, tive lá com a comunidade brasileira no Japão ano passado, comunidade linda, maravilhosa, um povo bem bacana. Tive com a comunidade brasileira na Europa, falando na Inglaterra para a comunidade brasileira. E os brasileiros estão espalhados em todos os cantos, onde você chega no mundo hoje tem brasileiro. Mas falando especificamente dos brasileiros nos Estados Unidos, né, o governo, inclusive, tem se aproximado muito, o Itamaraty tem se aproximado muito da comunidade no mundo, criou um conselho chamado Conselho de Brasileiros no Mundo, 4 representantes para cada continente, para a gente verificar as necessidades, as reivindicações, os sonhos dos brasileiros que estão lá. É muito interessante essa ideia do governo olhar o brasileiro mesmo no exterior, porque antigamente era assim, você saiu para o exterior, um problema seu, você que escolheu sair do país, nós cuidamos de você enquanto está aqui, mas no exterior não, hoje mudou a política. Mas por que mudou? Presta atenção, ano passado os brasileiros do exterior mandaram para o Brasil em remessas 11 bilhões de dólares. Isso fala alguma coisa. 11 bilhões vieram de fora para o Brasil. Remessas de 100 em 100 dólares, de 1.000 em 1.000 dólares. 11 bilhões ingressou na economia brasileira. E nenhuma história do governo brasileiro até hoje, o governo brasileiro conseguiu 5 bilhões de dólares do FMI.
Então, se os brasileiros no exterior mandam 11 bilhões de dólares, isso significa que nós precisamos dar atenção aos brasileiros que estão lá. Então, as igrejas crescem muito, temos 1.260 igrejas evangélicas nos Estados Unidos, e a igreja é um ponto de socorro, um porto seguro para os brasileiros que estão lá. E eu creio, pastor Wander e pastor João Emílio, que o avivamento de volta aos Estados Unidos passará pelas igrejas imigrantes. Não só as igrejas brasileiras, temos uma igreja chinesa na minha região, com 1.500 chineses batizados na minha região, 1.500 chineses, impactando a região e enviando missionários chineses para a China. Então, imagine, todos serão alcançados ali, seus povos, e voltarão para o mundo alcançando pessoas para Jesus. A igreja tem um papel fundamental de dignidade, de relacionamentos, matando a saudade do Brasil, muita saudade dos parentes que aqui ficam. Então, os brasileiros que estão lá se agregam nas igrejas para poder ter esse conforto espiritual. Extraordinário. E agora, pastor Silaí, existem muitos brasileiros lá vivendo situações, inclusive sendo muito explorados, isso no exterior. Na sua experiência, como uma das pessoas que o governo brasileiro tem confiado, o Itamaraty tem confiado para ajudar, o que o senhor tem visto com relação a isso? Porque tantas pessoas podem estar vivendo agora uma verdadeira ilusão, desejo de deixar o país querendo algo melhor e, na verdade, podem cair nas mãos de pessoas de exploradores. Sua pergunta, pastor João Emílio, é muito interessante, inclusive é pauta hoje no Brasil, tráfico de pessoas, exploração de brasileiros no exterior, isso é pauta. Na Espanha, tivemos na Espanha também, brasileiras são usadas, milhares de brasileiras vão para a prostituição, não é uma nem duas, se fala de 70 mil prostitutas brasileiras só na Espanha e na Europa. Pastor, e algumas vivendo em sistema de escravidão, escravidão, né? Exploração, escravidão. Passaporte retido. Confiscam os passaportes e criam uma dívida de 10, 12, 15 mil euros, que essas meninas não conseguem pagar para ter os seus passaportes de volta. Isso é o caso da Europa, que é muito sério, eu estive lá e vi. O caso dos Estados Unidos é diferente. É assim, uma americana, uma brasileira que tem um sonho americano, aquele sonho que eu quero dizer para você que Estados Unidos hoje não é esse sonho que você imagina, pode se transformar num grande pesadelo na sua vida. A economia fragilizada, com pouco trabalho, né, com muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. As pessoas, às vezes, desesperadamente, vendem tudo aqui e vão para lá. E não é nada disso. O Brasil está em franco desenvolvimento, grandes oportunidades, pessoas que se estudaram, capacitaram aqui em áreas, têm colocação garantida, quando lá nos Estados Unidos, não. Muitos brasileiros estão vindo embora, milhares. Ano passado, 100 mil brasileiros retornaram à pátria em busca dessa oportunidade do Brasil. Mas quanto à exploração lá é assim, a brasileira meu sonho casar com o americano, é pura ilusão, ilusão mesmo. E às vezes o americano não dá documentação que ele pode aplicar para ela ter a documentação de casada já no primeiro dia de casamento. Ela teria direito, né? Teria direito, no primeiro dia. Ele prolonga por 3 anos, 4 anos, para colocar numa espécie de escravidão, de exploração, e ela começa a trabalhar e todo o dinheiro vem para as mãos dele. É muito comum isso. E ela fica como uma escrava sem saber o que fazer. Eu volto para o Brasil, não volto, eu acabo com esse casamento, continuo, eu não tenho documentação, às vezes a ameaça, eu vou te entregar para a justiça que você não tem documento ainda. Então a exploração das mulheres nos Estados Unidos se dá dessa forma. Outra maneira é quando um indocumentado começa a trabalhar e não sabe os seus direitos, porque o fato de ele ser indocumentado, ele tem direitos lá igual a outro cidadão. Mas ele não sabe os seus direitos, começa a trabalhar numa companhia americana e às vezes o americano fala assim, olha, se você não trabalhar como eu quero, eu vou te denunciar para a justiça e você será deportado. Então ele fica calado, fica humilhado e fica com a sua dignidade comprometida, mesmo nos Estados Unidos, o país que reivindica os maiores direitos humanos do mundo. Acontece sim a exploração, acontece a escravidão, o trabalho de ganhar trocados esperando esse documento. Por isso eu recomendo a qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que tenha parentes lá, não deixe seus parentes nessa condição, pegue uma autorização, não está sem passaporte, pegue a autorização de viagem em qualquer consulado brasileiro, não precisa de passaporte, volte ao Brasil, é sua pátria, é sua terra, é sua família, é o seu chão, aqui você é aceito como brasileiro, amado e querido por todo o seu povo. E segundo informações, é importante que uma pessoa no exterior vá ao consulado brasileiro, registre o endereço onde está. Para que se houver alguma coisa, desaparecimento, alguma situação, o Itamaraty vai
conseguir localizar aquela pessoa no exterior. Com certeza. E diga de passagem, queria fazer esse destaque aqui. O Itamaraty tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. 13 consulados que nós temos lá nos Estados Unidos estão todos abertos aos brasileiros. Tem um na sua igreja, né, Tem um que funciona lá dentro, uma extensão itinerante. Inclusive, é tão sério para o Itamaraty essa questão, que eles percebendo que existem os guetos dos brasileiros, ele saiu de dentro dos escritórios e foi para as ruas, foi procurar lugares que possa fazer o consulado acontecer, para que as pessoas que estão nessa situação indocumentada possam mostrar a cara e tomar a iniciativa de procurar o consulado na sua cidade, no seu bairro, aonde esteja o consulado, para que possa diminuir essa exploração dos brasileiros lá no exterior. Que coisa. Eu diria que realmente hoje, se você não tomar cuidado, tenho visto muitas pessoas deixar o emprego aqui, por exemplo, deixar o emprego na Petrobras, renunciar, entregar o posto, deixar no banco e vender tudo que tem, vender o seu imóvel, juntar um dinheirinho e ir embora para os Estados Unidos. É ilusão hoje, não faça isso. Se você está bem financeiramente, tem o seu trabalho, não faça isso porque realmente é uma ilusão. Enquanto muitos estão vindo embora, se você toma a iniciativa de ir, você está indo na contramão. Então é melhor esperar a poeira baixar, ver se a economia americana reage um pouco mais, porque está reagindo muito devagar, para que você possa ter um sonho desse. Vá passear, vá com segurança, vá desfrutar um pouco daquilo que o país tem para oferecer, mas para morar e para trabalhar, o Brasil... Tem que ter cuidado, né, pastor? Nós estamos aqui no nosso Despertar com Deus, vamos ter um breve intervalo dessa entrevista maravilhosa com o pastor Silaí de Almeida. Daqui a pouco voltamos. Sabia que o câncer de boca é uma doença que preocupa muito o cirurgião dentista? Ele é um dos tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Afeta mais homens acima de 40 anos, mas também afeta as mulheres. O fumo, o álcool, a deficiência na higiene oral e o uso de próteses mal adaptadas são fatores de risco. Pessoas nessas condições devem consultar o dentista uma vez ao ano. Nesse caso, prevenir é melhor do que remediar. Na primeira Igreja Batista do Recreio, entre 21 e 24 de março, acontecerá o Congresso da Bíblia, o Espírito Santo e a Missão da Igreja, com os pastores Russell Shedd e Luiz Saião. Maiores informações pelo número 2437-3015. Esperamos por você. Pois bem, nós voltamos agora com essa entrevista tão maravilhosa com o pastor Silaí de Almeida e eu gostaria, pastor, de lhe fazer uma pergunta. O irmão é pastor no exterior, convive com tantas pessoas, com culturas diferentes, a sua região. Por que o irmão acha que em todos os lugares existe essa sede de Deus, essa necessidade de Deus? O ser humano em qualquer cultura precisa tanto de Deus. Olha, pastor João Emílio, essa é uma constatação que nós podemos perceber em todos os lugares do mundo. Há dentro do ser humano uma ansiedade por Deus, uma busca por um Deus, qualquer Deus que seja. Há necessidade de Deus. Eu estive recentemente na Tailândia e eu fiquei impressionado. Eu cheguei num parque, o Parque dos Deuses, né? O Parque dos Deuses, lá em Bangkok. E tinha centenas e centenas de estátuas de deuses diferentes. É muito interessante aquilo ali. E aqui está um deus, ali está outro deus, lá está a estátua de outro deus. E várias pessoas encurvadas diante desse Deus. Aí eu fiquei pensando, esse povo precisa de Deus, tem sede de Deus. O único erro deles é que não conhece o Deus verdadeiro. Aquele Deus que desceu da eternidade, encarnou como homem, morreu, foi sepultado, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e hoje vivo está em nossos corações. Inclusive, estamos celebrando aí a ressurreição de Cristo brevemente. Porque o Deus que eles buscam nesse santuário é um Deus morto. Porque há uma necessidade de Deus, mas é um Deus morto. Mas o nosso Cristo é um Deus vivo. Amém. E você que está no despertar da fé, que não entregou a sua vida para Cristo, eu encorajo você, nesta semana chamada Santa, abra o seu coração
coração para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, se você for em Jerusalém, Israel, a sepultura está vazia, porque buscais entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Amém. O nosso Deus é vivo, ele pode transformar o seu coração ainda hoje, onde você está, abra o seu coração, entregue para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe tamanho de problema que Deus não possa resolver. É verdade. Não existe dificuldade, na verdade, que Deus não possa cuidar. Você talvez está com problema com seu filho, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Deus pode, ora a Ele aí onde você está, Ele vai transformar a sua vida. Então essa carência de Deus, quer ver? Cuba, país socialista, fechado, comunista, não pode, não tem liberdade religiosa, não existe um templo cristão ou católico que seja em Cuba hoje que não esteja superlotado. O comunismo, com toda a sua mensagem, não responde. O comunismo, com toda a sua mensagem, com toda a sua imposição, não conseguiu preencher o vazio de Deus. E os templos estão cheios, mesmo sendo proibido. Quanto mais proibido, mais o povo busca a Deus. Que coisa maravilhosa. Pastor Silai, vou pedir para o irmão orar. Tem muita gente nos assistindo agora, em sofrimento, em crise, e essa mensagem que o pastor Silai está trazendo é a verdade, a mensagem de Jesus Cristo como aquele que salva, que transforma, que cura e que liberta. Nós vamos orar por você. Pode ser que você esteja num hospital, num presídio, numa situação difícil com a sua família, no seu casamento, passando lutas. Nós vamos clamar a Deus. Pastor Silai vai orar e eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a tua oração, vai ouvir o teu rogo, a tua prece. Concentre-se em Deus agora, abra o seu coração, receba esta palavra e nós vamos clamar ao Senhor para intervir na sua vida. Pastor Silai, pode orar por nós, pelo nosso telespectador? Querido telespectador, onde você estiver, pastor Wander acabou de falar, nós não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para mentir, não temos necessidade nenhuma disso. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Cristo nos transformou e pode transformar a sua vida, pode transformar o seu coração e a sua família. Se você crê agora, vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada telespectador que está nos assistindo. Amém, aonde ele estiver neste momento, sim, que o problema que ele esteja enfrentando, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Portanto, em nome de Jesus, visite esse telespectador agora, visite a sua família, visite o seu trabalho, visite os seus filhos, muitas mães agora orando pelos seus filhos, em nome de Jesus, transforme o seu filho, transforme, ó Deus, a sua família, que cada um dessa família tenha uma experiência pessoal com Jesus Cristo como seu Salvador, que eles procurem, Senhor, a igreja do Senhor, que eles procurem crescer em Cristo e que eles sejam transformados pelo poder do Evangelho. Eu oro agora, não porque eu mereço, não porque nós merecemos, mas no poder do nome de Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos e vivo está para sempre. E um dia encontraremos todos com Ele na eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pastor Silai, muito obrigado pela sua presença no nosso Despertar com Deus. É privilégio grande estar aqui no Despertar com Deus e que outras vezes como essa possam acontecer. Com certeza. Fique com a gente amanhã no nosso Despertar com Deus e a gente quer convidar você, o Congresso da Bíblia na PIB do Recreio. Nesta quinta-feira estaremos começando com o Dr. Russell Shedd e o pastor Luiz Saião, às 20 horas, quinta, sexta, sábado e também no domingo. Pastor João, vamos terminar nosso programa, né? Vamos sim. E amanhã, quarta-feira, na Primeira Igreja Batista de Irajá, às 20 horas. E, pastor Wander, Deus vai abençoar muito o Congresso da Bíblia lá no Recreio esses dias. Se Deus quiser, nós queremos despertar o povo para amar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a orientação que cada um precisa. Deus abençoe você, a sua família. Um grande abraço lá em Irajá, um grande abraço lá em Pompano Beach, no sul da Flórida, aos nossos irmãos que lá estão, pastor Silai. E nós voltamos amanhã com o nosso Despertar com Deus, aqui às 7h30 na Band.